Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos então hoje estudar a segunda parte do versículo 5 do primeiro capítulo de Pirkei Avot. Nós vamos então ler a segunda parte do dito de Yossi ben Yohanan de Jerusalém. O texto diz assim: "E não fale muito com mulheres. Isso é dito acerca da própria esposa, quanto mais da esposa do próximo. Portanto, os sábios disseram: aquele que fala demais com mulheres traz o mal sobre si próprio e negligencia o estudo da Torá e, por fim, herdará o Guerrena." Meu comentário: algumas pessoas ficam um tanto apreensivas com este versículo que à primeira vista parece ser polêmico, afinal de contas está recomendando não se falar muito com mulheres. Na realidade, o versículo não tem nada de polêmico. O discurso que aqui está sendo referido é um discurso de sedução, é um discurso carnal, é um discurso voltado para o flerte, a sexualidade. Nós não devemos perder muito tempo com isso. É claro que isso faz parte da natureza humana, principalmente se a pessoa for casada. Faz parte do relacionamento homem-mulher que haja sedução, que haja flerte, que haja intimidade e até mesmo que não haja tabu para que o casal fale a respeito dessas coisas. Mas esse não deve ser o enfoque do relacionamento. Há pessoas cujo próprio relacionamento revolve em torno disso. Parece até que a pessoa não se casou, mas sim contratou uma concubina permanente. Não, nós não devemos tratar as nossas esposas assim. Nós temos que valorizar a pessoa delas e entender que o Eterno nos deu esposas para que nós possamos construir com elas uma vida pautada na Torá. Portanto, boa parte do nosso discurso deve ser voltado para a espiritualidade, para os caminhos do Eterno, para as coisas mais sublimes. Lembrando que o judaísmo não diz que nós devemos conversar somente sobre assuntos religiosos. Não, muito pelo contrário, os nossos sábios valorizavam as conversas de alto nível, conversar sobre ciências, sobre artes, sobre política, sobre história, sobre conhecimentos gerais, sobre cultura, enfim, tudo aquilo que estimule a mente, pois estimular a mente também faz parte da espiritualidade dentro do judaísmo. Tanto é verdade que uma pessoa não poderia ser profeta do Eterno se não fosse, para os padrões de sua época, altamente intelectualizada. E, portanto, nós devemos valorizar esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, muito acima de qualquer conversa carnal, de qualquer conversa relacionada pura e exclusivamente com questões físicas. É claro que essas conversas podem existir, não há nenhum problema na sua existência, mas elas não devem ser o foco do relacionamento. Se elas forem o foco do relacionamento, então tem alguma coisa errada. E isso precisa ser mudado. Mais grave ainda é o homem que faz desse discurso um discurso usado para várias mulheres, principalmente para a mulher do próximo. A mulher do próximo, nós não devemos flertar, falar gracinhas, dizermos coisas inconvenientes. Isso não só é falta de respeito, como beira o adultério e leva ao caminho da destruição. Semelhantemente, um homem não deve ficar indo atrás de mulheres o tempo inteiro. Como os sábios disseram, também esse é um caminho que leva à destruição. Guerrena justamente simboliza isso. Essa palavra indica o quê? Uma destruição, um juízo sobre o iníquo. E isso é absolutamente inevitável. Uma pessoa que se ocupa ao extremo dessas coisas não consegue se focar nas coisas do Eterno. Nós temos coisas muito mais importantes com que nos preocuparmos. Nós temos coisas muito mais fundamentais, muito mais sublimes, muito mais elevadas para podermos refletir, pensar, realizar, do que simplesmente ficarmos o tempo inteiro agindo como animais no cio. Não estou sugerindo que nós devamos
negar a nossa sexualidade. Isso também não é saudável. Você tem uma sexualidade e você deve exercer a sua sexualidade, porém com moderação, e não é o tempo todo. Da mesma maneira que você tem um apetite e você deve comer e beber, mas não pode comer e beber o tempo todo e comer e beber de tudo, senão você terá um problema de saúde. Da mesma maneira, uma pessoa que se foca excessivamente na sua sexualidade não progride, não desenvolve a sua espiritualidade. Acaba se tornando uma pessoa de alma enferma, muito presa no materialismo e pouco focada nos caminhos do Criador. E isso começa com o quê? Com o discurso. Isso começa com aquilo que nós damos valor, aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, pois disso vem a formação dos hábitos. É fundamental, então, que os nossos hábitos sejam saudáveis a partir das nossas próprias conversas. Apesar do enfoque deste ensinamento estar mais voltado para homens, e isso ser mais problemático entre homens, o mesmo também vale para mulheres. As mulheres também não devem se descuidar e também não devem fazer da sexualidade, mesmo que seja da sedução, do culto ao corpo, da vaidade, algo que ocupa todo o seu discurso, algo no qual não se para de pensar. Ao contrário, novamente, a prioridade deve estar nos caminhos do Eterno, sem negar o cuidado com o corpo, sem negar a autoestima com moderação, sem negar a importância de se valorizar como mulher. Como tudo na vida, a questão é a moderação e o foco. O foco estando nas coisas do Eterno, as outras coisas podem ser agregadas sem que a gente tenha receio de exagerar. Mas se a gente estiver exagerando, então cabe uma boa dose de moderação aí para que possamos focarmos na Torá, focarmos no Eterno e aí sim nos prepararmos para uma espiritualidade muito mais saudável e uma vida muito mais feliz. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.